meditar na palavra do Senhor, abra no Evangelho segundo Mateus, capítulo 13. Evangelho segundo Mateus, capítulo 13, versículos de 1 a 9. Mateus 13, de 1 a 9. Usamos muito a expressão crente raiz, batista raiz, né? Tem o raiz e tem o Nutella, né? Quem aqui é um batista raiz, assim, levanta a mão. Batista raiz aí. Orgulhoso, fiel, né? Coisa boa, né? Democracia congregacional, separação do Estado, batismo, não é, dos convertidos, não é? Confissão de fé, Bíblia, Escritura como única regra de fé e conduta. Amém, irmãos? Tem batista raiz aí? Diga amém. Amém. Coisa boa. Raiz é coisa boa. Tudo que eu ouço que fala lá, raiz, coisa boa. Hoje eu queria pensar no cristão raiz. No cristão raiz. Eu mandei um slide lá para a equipe, o tema é esse, cristão raiz. Mateus 13, de 1 a 9. Vamos ler a palavra do Senhor todos juntos. Eu vou ler e você me acompanha, por favor, mas não feche sua Bíblia para você dominar o texto que vamos iniciar a leitura dessa noite. Mateus 13, de 1 a 9. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e se assentou à beira-mar. E grandes multidões se reuniram em volta dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas que lhes falou por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho. Diga assim, beira do caminho. E vindo as aves, comeram. A outra parte caiu em solo rochoso. Diga comigo, solo rochoso. Onde a terra era pouca e logo nasceu, visto não ser profunda a terra, saindo porém o sol a queimou. Tem um motivo. Queimou porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos. Repita comigo, entre os espinhos. Cresceu, os espinhos cresceram e sufocaram a semente. Outra, enfim, caiu em boa terra. Deu fruto, a 100, 60 e a 30 por 1. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Destaco com os irmãos o verso 8. Verso 6, corrija verso 6. Saindo, porém, o sol a queimou. Por quê? Por quê? Não tinha raiz. Senhor, abençoa a sua igreja. Dá-nos uma palavra simples, poderosa. Dá-nos a interpretação dela, pois a palavra nós já temos. Queremos interpretá-la iluminados pelo Teu Espírito Santo e aplicá-la para as boas obras que todo cristão precisa desenvolver. Se tem alguém aqui hoje que não está praticando essas boas obras do Evangelho, que seja sacudido pelo Seu Santo Espírito, para que com raiz profunda e fé verdadeira, possa professar o Santo Evangelho de Jesus. Assim oramos em nome de Jesus, amém. Pode sentar-se. Cristão raiz. Me lembro da história de Martin Luther King Jr., o grande cristão, o grande evangélico que recebeu e ganhou o Nobel da Paz. Martin Luther King Jr. ganhou o Nobel da Paz. Em algum momento sua fama e seu ministério, suas mensagens, sua frase imortalizada, I have dream, eu tenho um sonho, toma as multidões, as igrejas, as pessoas, até que um repórter um dia se dirige à senhora, sua mãe, tem um slide com a foto dela, Alberta Williams, e perguntaram, dona Alberta Williams, não é? O que a senhora fez para ter um filho tão abençoado, tão consagrado, tão dedicado, um crente tão autônomo, tão empoderado, como é o Dr. Martin Luther King? Alberta Williams responde ao repórter, eu dei a ele duas coisas. Quais são? Raízes e asas. Repita, raízes e asas. Ao defender que deu ao seu filho somente duas coisas, raízes e asas, ela disse que as raízes são educação. As raízes são os valores que aquele menino adquiriu dentro de casa. Ele tem nas suas raízes integridade, boas referências dos seus familiares, ele recebeu afeto, amor materno, tudo isso o acompanhará, disse sua mãe, por toda a vida. Raízes. Mas ao mesmo tempo ela disse, eu dei ao meu filho raízes e
asas. Como é possível? As asas eu considero que são a promoção saudável da autonomia. Essa autonomia o permitirá crescer. Essa autonomia fará com que meu filho possa voar voos altos, voos alicerçados e firmados nas suas raízes e nas suas convicções. Raízes e asas, disse ela, são nada mais do que uma parábola, para ilustrar que todo filho precisa de fundamento e raiz sólida, mas de autonomia para viver, existir e voar. Essa é uma parábola que uma mãe usou para ilustrar a educação de seu filho, mas Jesus Cristo era especialista em contar parábolas tal qual como essas contadas pela senhora Alberta Williams. Hoje de manhã quem estava aqui ouviu que eu falei com os irmãos que Jesus contou uma parábola em Lucas 15, a parábola do filho pródigo. Pensamos um pouco nessa parábola e entendemos algumas aplicações, até porque são muitas e diversas. Se nós pregarmos a vida inteira na parábola do filho pródigo ou do filho perdido, eu creio que nenhum sermão será igual ao outro, e teremos inúmeras, inenarráveis, incontáveis aplicações espirituais. Quando hoje à noite estou diante dos irmãos, estou usando mais uma parábola, a parábola do semeador. Eu tenho certeza que ela há de nos conferir um lugar sólido e muito objetivo nessa noite, para pensarmos no ministério que nós temos como igreja. Porque Jesus conta a parábola do semeador e ao mesmo tempo que conta a parábola, já imediatamente aplica e explica o que ela significa. Abra sua Bíblia, Mateus 13, versículo 10, e perceba que os discípulos têm a mesma dúvida que você tem. Por que usar parábolas e não ir direto ao assunto? Por que contar uma história e não dar logo, de fato, a narrativa do que significa e do que se quer dizer? Mateus 13, 10 diz assim: então os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: por que o Senhor fala com eles por meio de parábolas? A pergunta é pertinente e Jesus respondeu de forma eloquente, espiritual e poderosa. Jesus sempre conta uma parábola e depois explica, porque sua parábola tem objetivo, é intencional, tem propósito e é para despertamento dos irmãos e da fé de nossos irmãos. Veja comigo a explicação da parábola e entenda como Jesus a contou para aplicá-la diretamente aos seus ouvintes. Vá ao versículo 18 de Mateus 13, por favor. Vamos agora acompanhar em detalhes o significado de uma história que Jesus contou. Mateus 13, 18, diz assim: ouçam, portanto, o que significa, que é a hermenêutica, a interpretação da parábola do semeador. O 19 vai dizer assim: a todos que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado aonde, irmãos? Na beira do caminho. O que ele está dizendo é que na margem do caminho, marginalizados, não é? À beira do caminho, estamos colocando tudo que está em torno do caminho e não no caminho. À beira do caminho está a semente, que não caiu no caminho, mas à margem dele. O texto nos diz que o que está à beira do caminho são os que ouvem, versículo 19, a palavra do reino, não compreendem, o maligno arrebata, ele tira aquilo que foi semeado no seu coração. No versículo 20 ele vai dar o segundo tipo de solo, ou o segundo lugar onde uma semente do evangelho pode cair. Versículo 20, o que foi semeado é em solo rochoso, não é mais à beira do caminho. Solo pedregoso, solo rochoso, tem muito por aí. Esse é o que ouve a palavra, logo a recebe com alegria. O versículo 5, que é o paralelo do 20, faça esse paralelo, Mateus 13, 5, Mateus 13, 20, você pode agora conferir, diz que no versículo 5, essa gente tem pouca terra. Estão comigo? Pouca terra porque a maioria é pedra, é rocha. E tendo pouca terra, solo rochoso, versículo 21, o que acontece? Ele não tem raiz. Ele não tem raiz em si mesmo e sendo de pouca duração. Quando chega a angústia, a aplicação prática, irmãos, quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo ele faz o quê? Logo ele se escandaliza. Versículo 22. O que foi semeado entre os espinhos é o terceiro nível de solo. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém as preocupações deste mundo, a fascinação o quê? Das riquezas, sufocam a palavra e ela fica o quê? Infrutífera. Quando vejo essa expressão da semente que caiu entre os espinhos,
Eu começo a perceber que não são poucos hoje os que ouvem as palavras de Deus, os ensinos do Senhor, mas não vencem suas preocupações. Tem uma grave preocupação aqui com aqueles que ouvindo ensinos como descansa no Senhor, espera nele, e ele considerará o que deseja, o que, irmãos? O teu coração. Palavras como entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Palavras como Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente, o que? Angústia. Palavras simples. Salmo 91, o Senhor é meu pastor e o que? Me deita em pastos verdejantes, me guia às águas tranquilas. Quantos aqui descansam nessas palavras? Levante a mão. Quantos descansam? O que eu estou dizendo é que quem ouve uma palavra dessa e não consegue descansar, ele é tomado por preocupações. Ele vive de ansiedade em ansiedade. A Bíblia manda e diz o seguinte: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, por um motivo, ele tem o quê? Cuidado de vós. Mas o indivíduo insiste, preocupações deste mundo. As preocupações deste mundo, dependendo da sua perspectiva, elas podem ser boas até certo ponto. Eu quero colocar, para aqueles que acham que vão ganhar dinheiro, elas são muito úteis. Preocupado com o futuro, o que o cara faz? Estuda muito, se prepara muito, trabalha muito, não é? A meta do camarada preocupado e ansioso com o futuro, né, em casar, constituir família, casa própria, é o quê? Ele fica ansioso por quê? Tem que estudar, tirar boa nota. Ele sabe que a sua média de prova lá no Enem para medicina é 9 qualquer troço, e ele fica desesperado. Fez o teste, tirou 7. Ele tem que crescer de 7 para 9. Meu Deus! Fica ou não fica ansioso? Fica ou não fica preocupado? E ele começa nessa luta de preocupação e de ansiedade a trabalhar e a produzir, até que ele trabalha tanto, se esforça tanto, produz, que ele alcança. Entendeu o que eu estou dizendo? Medo do futuro e insegurança, mas ele alcança. Aí ele passa na prova, é chamado num concurso bom, né? Descansa, ganha um bom dinheiro. Estão ligados comigo? Toma posse, ganha um bom dinheiro, fica bem sucedido, né? Compra boas casas, compra bons carros. Mas veja o verso 22, né? Que caiu entre os espinhos é o que ouve a palavra e a preocupação deste mundo. Agora veja, a fascinação das riquezas. O que ele está dizendo é que obviamente pode chegar numa ou noutra ponta. Em que o indivíduo então, sendo fascinado pelo poder e pela riqueza, agora esquece o quê? De Deus. Fascinado pelo poder, dominado pelo dinheiro, esquece de Deus. O que o Evangelho diz para essa pessoa é que vai sufocar a palavra de Deus, e a palavra de Deus que estava nele, está nele, ficou o quê? Infrutífera. Por fim, irmãos, nós temos o número 23, versículo 23, o último solo diz que foi semeado na boa terra, que o que foi semeado em boa terra é aquele que ouve a palavra, compreende, e este frutifica e o quê? Produz. Estão comigo, sim ou não? Versículo 23, a boa terra ouve a palavra, compreende. Por ouvir e compreender, discernir, ele tem dois aspectos muito claros de sua mudança de perfil espiritual. Ele frutifica e produz. Vamos repetir juntos? Frutifica e produz. Frutifica, não é improdutivo. Por um motivo simples. Ele ouve e responde. Eu fico impressionado com a quantidade de promessas que Deus nos dá, e tem crente travado, infrutífero, porque ouvindo a promessa, não confia. Às vezes ele até canta, às vezes ele até ora, às vezes ele até diz assim, né? Se Deus fizer, se não fizer. Tem que crer, irmão. Tem que firmar na fé e confiar. Lembra de Horácio Gates Spafford? Lembra dele? 2 filhas foram embora no navio. Só a esposa foi salva. Não gritou, não murmurou. O que é que ele disse? Se paz amas doce, como é que é? Poderes, se dor mais forte sofrer, ou seja, que for tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Só os homens. Sou feliz. As irmãs? Com Jesus. Com Jesus. Todos juntos, declarem. Sou feliz com Jesus, meu Senhor.
Quem crê, diga amém. Eu não sei o que rouba a tua fé, mas tem tão pouco roubando muito que Deus te deu. Tem bênçãos tão grandes que estão indo entre os espinhos. Sufocam sua crença, sufocam sua fé, fazem você duvidar da promessa. Quando você descobre, sua vida é infrutífera. E é sobre essa falta de frutos, que está no versículo de número 23, que eu quero falar sobre o crente que não frutifica e não produz, não tem raiz. Eu quero te colocar como primeiro ponto, e são só dois, irmãos, que crentes, ou crente, melhor dizendo, sem raiz é um problema. Esse é o primeiro ponto. Eu sei que ele é grosseiro, forte, eu sei que ele é muito contundente, mas eu preciso dizer isso. Crente sem raiz é um problema. E se você não está me ouvindo, faz assim, ó, bota aqui a sua mão e fala assim, ó, crente sem raiz é um problema. Você vai ouvir. Quando eu digo isso, eu estou dizendo que a Bíblia diz isso. Versículo 6, saindo porém o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Essa é a melhor explicação que o Senhor Jesus Cristo poderia nos dar a respeito, irmãos, dos centenas de cristãos que receberam a boa semente do Evangelho, a quem Jesus investiu e fez chegar o semeador e o Evangelho, mas que tem jogado fora porque não permitiu aprofundamento da raiz. Na explicação, versículo 20, ele diz, o solo que foi semeado em solo, a semente que foi semeada em solo rochoso, versículo 20, é o que ouve a palavra, recebe com alegria, mas tem pouca terra. Tendo pouca terra, não tem raiz em si mesmo, tem pouca duração. Qual é o problema aqui? É diferente de ansiedade e angústia, ou de riqueza e poder que faz você esquecer. O problema aqui é outro. Versículo 21, o problema aqui é, quando chega a angústia, quando chega a perseguição, por causa da palavra, versículo 21, o que ele faz? Se escandaliza. Onde é que estava Deus que não me socorreu? Devia estar dormindo. Onde é que estava Deus que não atendeu a minha oração? Pedi tanto pelo meu menino. Tem gente que diz isso, né? Onde é que está Deus nessas horas? Irmãos, eu fico às vezes olhando as situações e me pergunto quantos cristãos estão se escandalizando nesse momento na região de Nova Iguaçu, São João de Meriti, Baixada Fluminense. É de chorar. É de chorar, irmãos. Se não tem raiz no negócio daquele ali, você vai junto. Camarada lá na casa dele, direitinho, comprou, pagou lá, limpou, comprou sofá, televisão, o rio encheu, fez o quê? Levou tudo. Os vizinhos se uniram, trabalharam, ajudaram aquele irmão, para lá, deram um cal no muro, deram uma acertada na lama, passaram um cloro. O camarada comprou fogão usado, uma geladeira velha e botou um sofá na sala. Ontem, anteontem, essa semana, o que aconteceu? Levou de novo. Não ri não, irmão, o negócio é sério. O que eu estou dizendo é que a raiz é fator determinante para enfrentar questões como essa que você me pergunta, eu digo para você, eu não sei lhe responder, eu sei que eu preciso raiz, eu sei que eu preciso ser sólido, eu sei que eu preciso ser forte, porque há questões que eu não compreendo e não entendo. O Evangelho diz que um crente sem raiz é o pior problema possível, que um cristão que não tem raiz, ele não vai resistir às adversidades desta vida. E adversidades não são poucas. O que a Bíblia fala sobre crente sem raiz e adversidade? Mateus 7, 24. Ouviu minha palavra e pratica é comparado a um homem prudente. Construiu sua casa sobre a rocha. O que vem sobre o indivíduo? Caiu o quê? Chuva, transbordou rio, soprou vento, bateu com força, mas a casa não caiu, porque tinha o quê? Alicerce. O que me chama a atenção é o Senhor Jesus nunca negar ou nunca ocultar ao crente que há todo tipo de angústia e dificuldade que pode vir, mas o que sustenta um crente é a sua raiz. Romanos 8, o apóstolo Paulo, muito sábio, pregador à igreja de Roma, defendendo absolutos da salvação e da certeza da salvação que temos que ter em Cristo, que nos elegeu, nos chamou, nos justifica e vai nos glorificar. Ele diz, Romanos 8, quem nos separará do amor de Cristo? Romanos 8, 35, Nova Almeida atualizada. Romanos 8, 35, quem nos separará do amor de Cristo? Aí vem lá as bombas. Pensando que raiz é à toa? Você está pensando que alicerce é para nada? Deus vai te dar um negócio de enfeite? Ele está te dando fé e confiança para você se sustentar no meio das grandes lutas da vida. Olha o Romanos 8, não é? Quem nos separará do amor de Cristo? Vão tentar. Será o que, irmãos?
Olha a lista: tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Irmãos, é brinquedo não, né? É brinquedo sim ou não? Não é não, irmãos, é a fé. É a vida cristã. Romanos 8:38. Eu estou bem certo de que nem a morte nem a vida, anjos, principados, coisas presentes, por vir, nem poderes. 39. Altura, profundidade, outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo, que? Jesus. Paulo não está brincando não. Paulo está dizendo que nós precisamos de alicerce, de raiz, nós precisamos de fundamento, de terra profunda, porque as coisas difíceis vão chegar, as horas de provação vão estar sobre nossa casa, mas eu vou vencer, porque o Senhor tem me dado raiz, terra vasta, terra profunda. 2 Coríntios capítulo 4, vai comigo lá, 2 Coríntios 4:8, olha o que Paulo diz à igreja de Corinto. Está vendendo evangelho raso? Não. Está vendendo teologia da prosperidade? Não. Está vendendo evangelho raiz, evangelho sólido, para você vencer e ser crente no meio das adversidades. 2 Coríntios 4, versículo 8 diz assim: em tudo somos atribulados. Em tudo, não é em parte não, irmãos. 2 Coríntios 4, 8. Em tudo somos atribulados, porém não o quê? Angustiados. Olha lá, irmãos, ficamos. Você não achou bonito não, entendeu? Você não gostou não. Não dá nem para você sorrir. Ficou o quê? É você dizer assim: estou passado. É mesmo. Ficamos perplexos, porém o que? Não desanimados. Irmãos, 9. Irmãos, é muito duro esse evangelho. Se não for pregado, as igrejas vão fechar por causa dessa geração sem raiz Nutella que está por aí hoje. Não entendeu o que o evangelho é, não é? Veio a primeira angústia, está lá, vem a primeira angústia, ele não subsiste porque não tem raiz. É o que? Na primeira aflição, ele se escandaliza. Versículo 9, 2 Coríntios 4. 2 Coríntios 4, 9. Somos perseguidos, porém não o quê? Abandonados. Somos derrubados. Estão comigo, irmãos? Somos derrubados, porém não o quê? Destruídos. Eu olho para um texto como esse, eu começo a entender que diferença faz uma pessoa receber uma boa semente, deixá-la deitada em boa terra e permitir que as raízes dessa semente se aprofundem a ponto de você se tornar uma árvore frutífera, como diz o texto, frutífero e produtivo, capaz de transmitir segurança àqueles que estão à sua volta, de que o evangelho na minha vida e na sua vida fazem total diferença. Que falta faz a raiz, irmãos? Que falta faz a raiz? Olha o versículo 10 de Mateus 13. Mateus 13, versículo 10, diz a palavra do Senhor. Então os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: por que o Senhor fala por parábolas? Aí eu vou responder agora. Ao que Jesus respondeu: porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Mateus 13, 11. Mas a aqueles isso não é concedido. Ele fala dos que não têm raiz, dos que estão deixando capturar as sementes do evangelho. Versículo 12. Pois ao que tem, mais será dado e terá em abundância. Vai multiplicar. Mateus 13, 12. Pois ao que tem, mais será dado e terá em abundância. Agora ao que não tem, o que acontece? O que não tem, até o que tem. Eu sei que você fica preocupado em traduzir esses textos, mas eu vou traduzir da forma mais impactante que eu puder aqui. O evangelho chega para mim, para a minha vida, para a minha casa, com força e com poder. Eu sou árvore com raiz profunda. Eu sou árvore em boa terra com raiz profunda. O que o evangelho diz é que essa raiz que está em mim faz com que a minha árvore frutifique e eu começo a produzir. Eu me torno árvore o quê? Frutífera. Então eu vou ter mais. Eu vou ser multiplicador. Mas o Senhor Jesus disse que aquele que ouviu e não entendeu, não captou, não tem raiz, pelos 3 motivos acima. A terra não germinou. Ele diz que até o que tem será o quê? O que eu estou dizendo para você? Você que tem família, filhos, né? Noras, netos, você tem família, seus filhos ainda estão morando com você, você não tem ninguém depois dos filhos, só os filhos abaixo de você. Eu vou dizer uma coisa para você: eles são sua responsabilidade. E se você não estuda a Bíblia com eles, e se você não ora com eles, e se você não ensina o evangelho para eles, você não é um semeador. Atenção, você não é a árvore frutífera. E quando você perceber a sua segunda geração, ela está onde, irmãos? Longe de Jesus. Você diz assim: pastor, o que aconteceu? Aconteceu o que a Bíblia já havia te avisado, que você precisa ter raiz profunda, ser frutífero e passar esses frutos para frente. Mas você descuidou da próxima geração. Sua responsabilidade.
E quando você hoje chora pelo seu filho que está fora da igreja, fora, nos prazeres do mundo, não quer saber do evangelho, você vai lembrar lá atrás quantas oportunidades você teve e não fez, quanto você podia dizer e não disse, quanto você poderia ter agido e não agiu. A Bíblia diz que era seu, você tinha, mas como você não recebeu e não cuidou, até o que você tem será o quê? Porque você não vai ter filhos do evangelho e nem netos do evangelho, porque quando você tinha e recebeu, jogou na superfície. Eu queria chamar aqui o José e Maria. Vem cá, não tem nada combinado, fica nervoso não, confia no pastor. Confia. Aqui não tem negócio de pagar artista, viu? Botar na televisão, nada ensaiado. Eles nem sabem, eles devem estar tremendo ali. Eles nem sabem o que eu vou perguntar, mas eles confiam no pastor. Aqui não tem negócio de ensaio, não. Tem som aqui, Levi? Tem. Pode ficar calmo, viu? A Beth depois vai ligar amanhã, vai me matar a Beth amanhã. Obrigado. Eu me lembro do dia em que vocês se converteram, especialmente você. Você chegou com força no evangelho. Eu lembro que você se converteu, foi dando testemunho, homem ao máximo. Fui na sua casa, limpamos toda aquela questão da idolatria, tinha ídolo, imagem, era um quarto inteiro consagrado à idolatria. E me lembro do dia que eu batizei vocês. Verdade. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Depois que essa semente caiu em vocês, ela só ficou em vocês, ou você já viu e percebeu que ela já se multiplicou na família de você? Fala para mim. Sim, ela se multiplicou sim, porque depois de muita oração, dedicação e aprendizado, né, na palavra, dedicando, eu tenho a minha filha, meu genro transformado, batizado, o José Rafael também é o meu filho, a sua esposa Thalita. A Tainá ainda não batizou, mas ela já aceitou Jesus aqui, está em São Paulo, os três, meu cunhado, Jonas, né? E assim a gente vai dando frutos e a colheita é grande, mas é trabalhoso, viu? Fora outros amigos que a gente vai discipulando, não pode perder a oportunidade, né? No mínimo, do dia que o evangelho chegou em vocês, ela já atingiu quantas pessoas da sua família, sim, em números práticos, mais ou menos quantos já? 3 ou 4? A mais. Eu vi uma foto do PG. O PG. E aquilo tudo é porque um dia o evangelho chegou em vocês. Amém. Mateus 13, coloca aí, Mateus 13, 23. Vamos ler todo mundo junto para nos lembrarmos quando cai em terra profunda e que tem raiz. Mateus 13, 23. Vamos ler juntos? Pode ler comigo, Zé, vamos lá. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e compreende. Este frutifica. Para aí, para por aqui, volta. Este frutifica e produz. O segredo, Zé, do evangelho é ser boa terra, amém? Amém. E ter raiz. Porque na boa terra, raiz profunda, ele frutifica e produz. O que ele tem é multiplicado, porque o que não tem, até o que tem, será o quê? Esse aqui o inimigo não toma mais. Amém. Porque estava toda a família fora do reino de Deus. Hoje, a filha está ali emocionada. Desculpa pelo susto, viu? Desculpa. Eu queria contar a história, porque eu sei quanto esse homem orou por você. E eu vejo que é o Espírito de Deus transformando a família. Eu usei uma de exemplo. Nada combinado. Está tremendo, hein, Zé? Não, fica tranquilo. É para a glória do Senhor Jesus. Pode sentar. Quer falar mais alguma coisa? Eu queria dizer que eu não venho de nenhuma família que fosse uma árvore frutífera que tivesse passado para a gente. Muito pelo contrário. Eram outros caminhos. E aqui é um marco na minha história e eu espero que fique para os meus filhos, netos. É daqui para frente, que para trás eu não tinha nada de nenhuma árvore, nenhuma semente eu recebi. Recebi aqui nessa igreja, no discipulado do Homem ao Máximo, eu fui alcançado, transformado e muitas outras vidas. Eu agradeço essa abençoada igreja aqui, que é de geração em geração. É uma benção, viu? Obrigado. Isso tudo, nesse tempo, eu nunca fiz isso num sermão, eu fiz com todos os riscos que isso envolve, porque não pode ser comprado, não pode ser ensaiado, não pode ser, isso aqui tem que ser vivo, é o Espírito que testifica pelo Espírito, amém? Para provar para você que existem famílias frutificando, e existem famílias nessa igreja que o inimigo está levando todo mundo, e vou dizer uma coisa, não ponha na minha conta,
Porque eu não sou a sua terra, eu sou o semeador. A terra que a semente germina é você. Você precisa se despertar. E eu quero ir para o segundo ponto, eu vou terminar o sermão. Cristão raiz é um multiplicador. Ele frutifica e produz. O crente sem raiz é um problema, primeiro ponto. Mas o cristão raiz é um multiplicador, porque ele frutifica e produz. Eu já ilustrei o sermão aqui. Eu queria mostrar para vocês o que significa isso. Mateus 13:18. Outra, enfim, caiu em boa terra, deu fruto a 100, 60 e 30 por um. A que caiu em boa terra é aquele que ouviu, compreendeu, porque frutifica e produz 100, 60 e 30 por um. Mateus 13:23. Nossa igreja, irmãos, é uma igreja multiplicadora desde o dia que decidiu ser uma igreja multiplicadora. Uma igreja multiplicadora está debaixo de 5 princípios. Coloca para mim, projeção, 5 princípios. Tem uma mão aí, ó. Coloca para mim essa mão, querida, isso. Vamos pensar quais são os 5 princípios de uma igreja que tem fruto, que frutifica e produz. Pastor Alexandre, está comigo? Uma igreja que frutifica e produz. Vamos, todo mundo levanta a mão aí, vamos lá, todo mundo levanta a mão. Quem puder, aceita o convite. Levanta a mão. Bate o polegar assim, ó. Polegar, fala, oração. Quando nós somos uma igreja multiplicadora, nós oramos. Irmãos, não duvide do poder da oração, crê no poder da oração. Tenha certeza que aqueles que oram e intercedem verão coisas grandes, amém? Agora cuidado com o evangelho fariseu, a canção da Aimee lá. Ora por si, ora para mim, ora para... Não, é para fora. Ora para fora, aponta para fora. Ora pelas pessoas que estão precisando. Ora pelos teus filhos, ora pelos pródigos. Ora por missões, ora pela igreja, ora pelo pastor. Põe a sua vida para ser frutífero em nome de Jesus. Para de ser egoísta, só pensa em você. Ora por tudo e todos e peça a Deus: quando o Senhor se lembrar de mim, Senhor, o Senhor me abençoa. Mas eu estou de joelhos por todos aqueles que precisam. Crê no poder da oração, porque oração, quando feita por um justo, pode muito em seus. Oração, levanta agora o segundo dedo assim, ó. O segundo, né? É um indicador. Ele é o que? Evangelização. Uma igreja que não evangeliza, não discipula, irmãos, ela vai para o fundo do poço. Igreja que cresce é evangelização discipuladora. Ela evangeliza e faz discípulos. Ela evangeliza e colhe os frutos. Ela evangeliza e faz daquele que foi trazido ao evangelho. Evangelização discipuladora faz com que o indivíduo se converta e venha a ser discípulo de Jesus. Levanta o terceiro dedo, vamos lá? Dedo médio. O que é o dedo médio agora? Irmãos, o apóstolo Paulo era intencional. Ele não só foi alcançado por Cristo, depois ele foi alcançar aqueles que precisavam de Jesus. Mas aonde ele ia, em cada viagem, primeira, segunda e terceira viagem. Primeira viagem, conheceu, identificou, plantou algumas igrejas. Segunda viagem, plantou muitas igrejas. Terceira viagem, consolidou o trabalho das igrejas. Qual é o importante ministério da igreja multiplicadora? É plantação de igreja. Quantas igrejas nós já plantamos aqui nessa igreja? Quantas? 31, vamos plantar 32 agora, né? 31 plantadas e 32 em andamento. Uma está aí nascendo, está no parto. Falta alguns meses para nascer. Vamos levantar mais um dedo aí, vamos lá. Eu tenho dificuldade agora, o negócio é torto, hein, ó. Vamos lá? Formação de líderes. O dedo anelar. Formação de líderes. Por que tem que ter formação de líderes? Você está evangelizando, chega mais gente. Dá para tocar a igreja só com aquele pouquinho de líder? Dá para avançar a obra só com um pouquinho de líder? Não. Você precisa formar líderes. Quando você planta uma igreja, o líder dessa igreja pode cuidar daquela? Não. Precisa fazer o quê? Formar líderes. Quando a igreja cresce e multiplica, quando o evangelho está numa casa e vai para outra, o líder de uma casa pode ir para outra? Tem que fazer o quê? Formação de líderes. O que eu estou dizendo, irmãos, é que nosso projeto de multiplicação, ele frutifica e produz. Lembrar? Frutifica e produz. Passa pela oração, evangelização discipuladora, plantação de igreja, formação de líderes e, em último lugar, compaixão e quê? Compaixão e graça, irmãos, são todos os cuidados e toda a obra social que a igreja precisa fazer e realizar. A igreja de Cristo não pode fechar os olhos à realidade e à necessidade das pessoas. Fazemos compaixão e graça e vivemos compaixão e graça no acolhimento, no cuidado, na visitação. Nosso Ministério de Integração, Diaconia e Ação Social, hoje é responsável por toda essa ação de compaixão e graça na nossa igreja. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Adiel. Não precisa mandar, não precisa pedir, não precisa ficar escrevendo. Ele vai, ele faz, porque ele tem consciência da integração e do ministério que recebeu. O exercício do ministério dele é compaixão e graça. Quando vejo hoje cristãos sentados, acomodados, que nem sabiam e nem sabem que sua igreja tem intencionalidade nas ações dela, que o pastor aqui treinou todos os ministros, que o ministro que chegou, né, pastor Alexandre? Você passou quanto tempo na minha presença quando você se tornou membro aqui para poder aprender isso aí? Quanto tempo? 3 meses? No mínimo, não foi?
3 meses no mínimo, hoje é o nosso pai. Ele sabe mais do que eu agora. Ele investiu, comprou material e tal. Tem hora que eu fico ligando, eu peço aula para ele, porque eu que ensinei, agora eu tenho que aprender com o mestre. Porque você tem intencionalidade e vai levando as pessoas a entender que nossa igreja pratica 5 propósitos claros de intencionalidade. Vamos juntos? Oração, evangelização, discipuladora, plantação, formação de líderes, compaixão e graça. Aí você diz, por que o senhor está falando isso? Eu vou terminar, fique preocupado não, estou acabando. Eu disse que o sermão era curtinho, eu te enganei, não era curtinho não, é longo. Só que eu não sabia. Eu pensei que era curtinho. Tem 2 páginas aqui, como é que eu consigo falar tanto em 2 páginas? Só Jesus para explicar, né? Só Jesus. Raiz. Crente raiz, crente sem raiz é problema. Crente com raiz é solução. Ele frutifica e produz. O que significa raízes na igreja multiplicadora? E aqui eu vou terminar o sermão aplicando para você e convidando você a ser um crente semeador e multiplicador. Coloca para mim raízes. É a nossa linha de ação no relacionamento discipulador. Coloca para mim, projeção. Eu acho que é o próximo slide. Raízes, tem aí. Por favor, minha equipe de projeção, me ajuda para não derrubar o sermão. Achou? Travou? O computador travou. Eu vou explicando, daqui a pouquinho vai aparecer lá. Raízes para nós é um acróstico. Nós fomos chamados, irmãos da igreja, para nos relacionarmos com os pecadores e indo aos pecadores trazer cada um desses pecadores à salvação. O acróstico raízes também tem em cada letra da palavra raízes uma direção para cada um de nós para operar a nossa fé. Raízes, o acróstico é letra R, relacionar. Raízes diz que nós devemos nos relacionar com as pessoas. Relacionamento é a vida na outra vida, ou seja, é uma vida que encontra a outra. Quantos aqui estão no PGM? Quantos aqui estão no PGM durante a semana? Quem está vivendo o PGM? A coisa mais linda do PGM é o relacionamento. Eu mandei fotos, não vai ter fotos também? Está ruim as fotos? Vê se consegue. Vamos lá. Primeiro, bota o raiz, volta lá, raiz. Aprofundamento do PGM hoje, raízes, esse, é relacionar-se, letra R. Relacionamento do PGM, bota a foto para a gente ver. Essa semana, eu só peguei foto de quarta, quinta e sexta, bota lá, olha isso aí. Vai passando. Irmãos, isso aí modifica uma comunidade, isso modifica pessoas. Quem tem vai multiplicar, amém, irmãos? Olha isso, tá vendo? Estão vendo sim ou não? Então quem tem está multiplicando, quem tem está crescendo, quem tem está fazendo, recebeu está plantando, recebeu está jogando a semente. Vai colher ou não vai, irmãos? Famílias aí vão colher seus filhos, vão. Lares vão colher familiares, vão. Amigos, olha lá o PGM, olha aqui. Esse vai na beca, pessoal. Esse é do Compaixão e Graça. Vai na beca, olha lá. Esse aí tem 3, pode passar. Olha que bonito, só senhoras, né? Tem aí, tem de adolescentes hoje reunidos aí. Essa foi hoje, turma dos jovens. Quando eu vejo isso, meu coração explode de alegria, porque raiz, irmão. Raiz. A letra R significa o quê? Relacionamento. Tem gente fora disso. Tem pai, filho, família que nem quer saber disso. Aí o cara me pergunta, minha família conheceu o evangelho, por que meu filho está indo embora? Ele vai escapar, meu filho. Porque quem não tem e não pratica raízes, até o que tem será o quê? Eu não estou amaldiçoando sua casa, acorda. Eu estou abençoando sua família, eu estou abençoando você, eu estou despertando você, acorda que dá tempo. Se você parar para criar raízes, se você parar para se relacionar com seus filhos e com sua família, em relacionamentos discipuladores, em fazer que os seus filhos sejam seu discípulo, não deixe o professor fazer do seu filho seu discípulo, não deixe a professora fazer do seu filho sua discípula, faça você do seu filho um discípulo de Jesus, amém? E isso você só faz com relacionamento. E o melhor lugar que eu conheço é na sua casa, em pequeno grupo, pegando a Bíblia, abrindo a Escritura e jogando a semente do Evangelho. Quem crê nisso glorifica, diga amém. Isso é poder, irmãos. Segundo princípio pelo qual nós praticamos raiz e temos raiz, aqui tem cristão raiz, é a letra A, acolher. Pode colocar na tela. Acolher é o acolhimento, é o cuidado, é como se é recebido. Quando você na sua casa abre um PG, cuida, prega o evangelho, faz um nebis, um culto evangelístico, um culto doméstico, um culto para os parentes, ao receber, seja acolhedor e acolha, receba. Uma igreja que não acolhe, um PG que não acolhe, não cresce, porque o indivíduo não se sente recebido e nem aceito. Você precisa prover, precisa o quê? Acolher,
precisa agregar pessoas ao seu trabalho. O terceiro nível, já falamos da igreja multiplicadora, é o I, raiz, interceder. Quantos creem no poder da intercessão? Intercessão é quando eu peço por alguém. É diferente, né? Interceder é ser o porta-voz de alguém, é orar por outra pessoa, é colocar o pedido de alguém na conta do Pai. Vai lá, Senhor, porque o meu amigo pediu que eu orasse por ele. Isso é intercessão, é ser o mediador, é ser aquele que busca e ora por pessoas que precisam. Qual é a letra Z de raiz? O que é a letra Z? Zelar pela pessoa, ligar, perguntar se está bem, se precisa de alguma coisa, ser um cuidador. No relacionamento discipulador, o zelo é tudo. E a pessoa nota, ainda num culto de quarta-feira, não sei, pastor Alexandre, um que eu participei, que eu não sei qual foi, já participei de muitos. O senhor chamou o André, ele contou a história do celular, que naquela noite ele me pediu para alguém dizer assim: escolha alguém do seu telefone e diga de verdade, eu estou orando por você. É para escrever e orar. Ele disse que a pessoa que recebeu começou a chorar, ligou de volta: meu irmão estava precisando de alguém para interceder por mim agora. Quem que decidiu essa agenda? Foi ele ou foi o Espírito Santo? Seja zeloso, acredite que Deus vai usar o seu zelo e o seu cuidado para cuidar das pessoas que estão à sua volta. O horário não permite mais, né? Letra E, o que significa raiz? É ensinar o quê? O evangelho, pregar o evangelho, ensinar o evangelho, né? Pegena para ficar lá comendo coxinha, Coca-Cola e Guaraná, isso é muito bom, né? Biscoitinho é muito bom, olha como é que eu estou uma beleza, né? É muito pudim, doce, sanduíche, né? Tem aquele podrão lá cheio de queijo, ovo, não sei o quê, galera corta. Pão a metro, meu irmão, já viu aquele pão a metro? Hein? Pão a metro, o cara vai e corta aquela fatia, eu já vou logo lá no meio, faço, tiro no meio logo, né? Aí fala: vou morrer mesmo um dia, fica tudo bem. Vou morrer comendo pão a metro. É para isso? Não, é para ensinar o quê? O evangelho. Pregar o evangelho. E aí, o último S, raízes. Tem que ter raiz. É solicitar o quê? Contas. Deu uma missão, faz o quê? Cobra. Passou um versículo para decorar, o que você faz? Esquece? Não. Decorou? Não. Repete. Saudade de você, hein? O canguru veio até nós hoje. Que saudade desse canguru aí. Coisa boa te ver, tá? Coisa boa. Ele, e estou vendo o Milton aqui também, viu, Milton? Coisa boa demais. Isso é um milagre, viu, Zé? Milagre de Deus, né? O Senhor levantou. O Senhor levantou, é para a glória dele, amém? A parte do sermão, porque o pastor é assim, sabe ovelhas, eu estou vendo o roxinho, eu preciso cuidar das minhas ovelhas. Solicite contas, deu uma tarefa, deu uma missão, passou um cargo, mandou decorar um versículo, pediu para dirigir um programa, mandou ensaiar um cântico. Angélica, presta ou não presta contas? Presta contas. Se não fizer, irmãos, não cresce. Se não cobrar, não produz. Pastor Felipe, que deve estar me ouvindo em casa hoje, ele ficou para cuidar da Danúbia, a Danúbia não estava muito bem. Felipe deve estar me ouvindo em casa. Ele mandou essa semana, tem uns dias aí, mandou um e-mail. Pegou pesado. Atenção, senhor missionário, estou sentindo falta do seu relatório. Quero o seu relatório na minha mesa, no seu diretor. Ele é pesado. Tal prazo e tal, preciso disso no seu relatório, porque tal, alguns mandaram e outros não. Aí daqui a pouco, estou recebendo cópia dos relatórios, estou lá lendo lá, o que está chegando para mim, eu estou lendo. Interessante, tem relatório de 1 ano, 2 anos, mês tal. Aí teve um que botou do dia que ele mandou a carta para frente. Falei, para trás estava em branco. Se não cobrasse, não tinha relatório. Eu logo saquei, eu falei, o dia aqui, eu falei, deixa eu dar uma olhada na data que ele mandou, eu fiz, e a data do relatório. O missionário só correu atrás porque foi cobrado. Aí eu falei, glória, solicitação de contas. Nem todo mundo funciona livre, você precisa prestar contas. O que eu gastei esse tempo todo hoje para dizer, é que nossa igreja está num projeto maravilhoso chamado Pequeno Grupo Multiplicador. Nós somos uma igreja multiplicadora, amém, irmãos? Oração, plantação de igreja, formação de líder, compaixão e graça, né? Evangelização discipuladora. Nós somos uma igreja cheia de propósito e intencionalidade. Nós somos Batista Raiz, amém, irmãos? Batista Raiz, relacionamento, acolhimento, intercessão, zelo por gente, não é? Ensino e cobrança e prestação de conta é conosco, amém, irmãos? Porque quando precisarem da gente, a gente tem raiz. Mas não é só raiz, tem que ser o quê? Boa terra. Quando a semente cair, precisa frutificar. A Bíblia diz, Salmo 1, justo é como árvore plantada junto ao ribeiro das águas. Suas folhas não caem. Tudo quanto fizer, prosperará. Ele vai dar fruto na estação própria. Eu queria pedir e orar por você, para que você se tornasse hoje um justo de Deus, uma terra boa de Deus, recebendo boas sementes. Eu faço um apelo hoje,
para que Deus faça de você um semeador desse evangelho. Comece pela sua casa, comece pela sua família. E faça um apelo hoje para que você seja um multiplicador dessa igreja. Frutificar e produzir. Vamos lá? Frutificar e produzir. Se é boa terra, olha lá, já está chegando na família toda. Frutifica e produz. Abra seu lar. Não feche sua casa para o evangelho. Não acredite que trabalhando a semana toda, dormindo cedo e não fazendo mais nada das noites na sua casa, e vindo domingo de manhã ou à noite, você vai ganhar a sua família. Não vai. Você precisa abrir seu lar, trazer o evangelho para dentro da sua casa, nem que seja somente com os de dentro de casa, mas você precisa entrar nesse projeto de um pequeno grupo no seu lar, e você precisa, pai, mãe, ser o líder desse projeto na sua casa. Seja líder de um PGM. Comece a orar e a interceder por um cartão que não tem o seu nome só, tem o nome de 5 pessoas que você deseja ver a salvação. Isso está na meta PGM. Você ora não para dentro, ora para fora. Quantos não estão fazendo isso? Sabe, irmãos, a minha conclusão ao terminar essa mensagem é a seguinte: cristão raiz. Cristão raiz é aquele que recebe a semente do evangelho em boa terra, terra com fartura de terra, terra que recebe a semente e que se aprofunda em raízes firmes e fortes, para continuar frutificando novos frutos para a glória de Jesus. Mateus 13, 23 diz assim: o que foi semeado em boa terra é o fruto, é o que ouve a palavra e compreende. Ele frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Quantos nessa noite gostariam de orar a Deus, pedindo ao Pai Celeste assim que despertasse você? Deus tem despertado, sabe, filho? Mas eu queria perguntar a você, para que você voltasse com ousadia a pensar num programa semanal dentro da sua casa. Você, sacerdote da sua casa. Só tem eu e a esposa. Seja sacerdote da sua casa. Faça da sua esposa um discípulo de Jesus. Quantos gostariam de orar comigo hoje, pedindo ao Senhor que faça de você um semeador, que com boa terra e com raízes profundas frutifica e produz e reproduz o evangelho de Jesus? Quantos gostariam de orar sobre isso nessa noite, pedindo a Deus uma oportunidade de voltar a semear o evangelho na sua família, mesmo que filhos estejam longe, mesmo que já estejam até afastados? Crê que Deus pode fazer através de você uma grande obra na sua família. Fique de pé no lugar onde você está. Eu vou abençoar você, semeador, nessa noite, em nome de Jesus. Eu quero abençoar você. Aceita esse desafio e diz: Senhor, faça de mim um semeador do evangelho. Meus filhos, meus netos, eu gostaria que todos eles pudessem ouvir essa mensagem, que todos eles pudessem receber essa palavra. Peça a Deus forças para você. E aquele que está fazendo, fique de pé e diga: eu quero continuar fazendo. Eu quero fazer ainda mais. Eu quero me envolver ainda mais, como líder, como vice-líder, como alguém que abriu a casa para alguém ir lá pregar o evangelho. Eu não sei o que Deus vai fazer aqui hoje, mas uma coisa eu sei: cristão com raiz profunda, irmãos, é tudo que Deus precisa para o evangelho continuar prosperando em boas terras e frutificando para a glória dele. Quem crê, diga amém. Vamos orar? Senhor, eu creio, como eu creio na mensagem pregada hoje. Senhor, o quanto eu creio nos ensinos que o Senhor nos deu na parábola do semeador, que nós somos uma igreja que avançará ainda mais na multiplicação desta mensagem. Primeiro eu quero orar e agradecer pela vida da Aline e do pastor Alexandro, que tem sido aqui na igreja os referenciais para que essa obra aconteça e se fortaleça. Fortaleça as mãos do seu servo, da sua esposa, da casa dele, e que ele continue reconhecendo que os frutos estão vindo, que eles são, como casal, uma casa frutífera e produtiva para a glória de Jesus. Eu quero continuar orando por aqueles que tomaram a decisão e ficaram de pé hoje, dizendo ao Senhor: opera na vida deles, Pai. Faça de cada lar aí um lar, ó Deus, de boa terra. Faça de cada casa daqui, ó Deus, casas com raízes profundas que possam frutificar esse evangelho que salva. Mas acima de tudo, eu quero pedir uma coisa ao Senhor, em nome de Jesus e na autoridade que o Senhor tem trazido ao seu Filho Jesus: faça desse meu irmão e dessa minha irmã uma semeadora do evangelho, um semeador deste evangelho. Que ele possa lançar essa semente, confiando que a semente é boa e que o Senhor vai cuidar da terra onde cai. Pai, que os pais e mães, que as famílias aqui não desistam e continuem lançando a boa semente do evangelho, pois haverão de colher feixes cheios, vão voltar com muitos frutos, porque o Senhor assim prometeu. Eles vão multiplicar a 30, ó Deus, ou até a 100 por um. Em nome de Jesus, nos faça confiar nesta promessa e nos desperte para esta missão. Crendo assim oramos,
no santo nome de Jesus. E a igreja diz, fiquemos todos de